Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Bom, eu sou Fábio Pirajá, esse aqui é o nosso projeto de leitura sobre história do Espírito Santo e todos os desdobramentos dessa história, né, gente? Desde 1535, passando por vários períodos aqui da história do Espírito Santo, e nesses últimos dias eu tenho feito pesquisas sobre um assunto bem interessante, que são, vou colocar aqui para vocês, o tráfego rodoviário e ferroviário no Espírito Santo, ali pela década de 1920. Né? Nós tivemos alguns governos muito importantes nesse período. Vitória teve muitas obras, muitos aterros, muitas novas vias, abertura de ruas aqui na cidade, na capital, em Vila Velha, em outros lugares que tiveram que ser modificados por conta do movimento do porto, das novas ferrovias que estavam chegando, a Ferrovia Sul do Espírito Santo, a Leopoldina, a Vitória Minas. Então Vitória precisou realmente se modernizar, foi uma coisa necessária, não teve como Vitória ficar parada no tempo, não tinha como, até por conta dessa saída, né, do porto aqui, importante, 2 portos importantes, depois a abertura de mais 2 portos, né, 3 portos, e hoje nós temos aqui vários portos importantíssimos, porque Vitória fica no litoral. Então nós temos, assim como Santos, né, como outras cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, como Salvador, essa saída para o mar importantíssima, né? E a gente vê a partir então do governo do Florentino Avidos, né, de 24 a 28, e depois do Aristeu Aguiar entre 28 e 30, com o golpe do Getúlio Vargas e tudo, a gente já sabe, né? Essas obras que foram importantíssimas, né? Porque Vitória vivia naquele jeito que a gente de vez em quando estuda aqui, parada no tempo, lá no século XIX, aquelas ruas apertadas, desconfortável, sujeira, sem calçamento, chovia lama, e quando estava seco, poeira, pó, barro, e Vitória precisava de se modernizar. E foi nesse período dos anos 1910, 1920, 1930, até os anos 40, na Segunda Guerra Mundial, que a gente consegue ver o que aconteceu nessas 3 décadas, mais ou menos, né, de muito desenvolvimento. E nós temos aqui essas matérias que vocês estão vendo aqui, essa foto é da Avenida Vitória. Lá você está vendo a Gurijica, Morro da Gurijica. Aqui, do lado de cá, em cima da minha cabeça, da minha careca aqui, é onde está hoje a Escola Técnica. Do lado de cá é onde depois foi construído o Colégio Estadual, né? E dali para frente o Salesiano e tal. Aqui é aqueles baixios ali da Ilha de Santa Maria, Monte Belo, até chegar em Jucutuquara lá embaixo, né? Essa era a estrada que era chamada Estrada Vitória Praia do Canto. Praia Comprida. Então, obrigatoriamente, para ir para Praia Comprida, tinha que ser por aqui nos anos 20 e 30. Aí você vê o bonde, né, já passando, tal, elétrico. Essa foto aí é dos anos 1900, final dos anos 20, né? E são fotos da revista Automóvel Clube do Brasil, revista publicada no Rio de Janeiro, nos anos 20 e 30. Mas o que eu quero trazer hoje para vocês aqui é essa pesquisa que eu fiz ontem e hoje, né, que é da revista Estradas de Ferro do Brasil, que é uma revista que fala sobre tudo, não só de estradas de ferro, mas também sobre estradas de rodagem, pontes, túneis. É uma revista de engenharia, né? Não só da engenharia da construção civil, da construção de aquedutos e pontes e túneis e estradas de ferro, não, aeroportos e portos, mas também de maquinário, né? Como trens de ferro, trens de passageiro, automóveis e novas máquinas, né? É bem legal. E essa revista ela traz aqui várias coisas interessantes que eu vou trazer aqui para vocês. A revista foi publicada entre 1925 e 1950 e tem notas do Espírito Santo. São notas bem tímidas, né? Porque o Estado não gerava renda, não tinha esse potencial nos anos 20 ainda, né? Então Vitória, de vez em quando, era uma passagem obrigatória para ir para o Rio, para sair de Minas e ir para o Rio, para subir para outras cidades. Então era obrigatório passar por Vitória. Então era obrigatório falar de Vitória, não tinha jeito, né? E se nós aqui, com nossa política local,
nós não tivéssemos estabelecido essas metas, a gente estaria parado no tempo até hoje, né? Não teve jeito. Então, existem notas entre 1925 e 1949. Né? No dia 5 de janeiro de 1925, lavrou-se, então, em virtude do decreto 16.739, do dia 31 de dezembro de 1924, já no governo do Florentino Avidos, né? O termo de rescisão de contratos de concessão e garantia de juros e de encampação de obras do Porto de Vitória, aqui no Espírito Santo. Também obras de porto, também essa revista também tratava das obras de portos também, né? Das quais era concessionária, então, a Companhia de Ferro da Leopoldina, né? E foi aberta em consequência disso pelo decreto 16.907, de 20 de maio de 1925, o crédito especial de 6.500 contos de réis em apólices da dívida pública federal para pagamento do preço da encampação. Então houve uma rescisão de contrato para obras do Porto de Vitória, houve uma rescisão desse contrato e depois houve um contrato subsequente, né, para a encampação dessas obras, né, que eram importantes ali, as obras do aterro do Porto de Vitória, aqui bem no centro onde eu estou agora, aqui na minha frente. Em virtude do primeiro desses atos, ficou a companhia, que é a Companhia de Ferro da Estrada da Leopoldina, obrigada, no prazo de 12 meses, contados da data do registro no Tribunal de Contas, adquirir com o produto de encampação e incorporar ao material da sua rede ferroviária todo o material rodante julgado necessário e mais as mesmas condições e melhorar serviços em suas linhas. Então, nesse período, a Leopoldina encampou tudo, né? E foi obrigada, sob contrato, em 12 meses, de fazer melhoria nesses serviços das linhas que ligavam a capital federal, Rio de Janeiro, ao Espírito Santo e outros pontos de parada ao longo de todo o sul do Espírito Santo até chegar na divisa com o Rio de Janeiro. Então tem várias notas assim legais que eu vim recortando aqui, colocando aqui nesse álbum que está no Facebook, né? Tá tudo aqui, gente, ó. Tá tudo bonitinho aqui, ó. É só você vir aqui no Facebook e dar uma olhada. Aí continua aqui em 1925, 26, o governo do estado do Espírito Santo acaba de contratar a construção de uma ponte importante de ligação entre o continente, a ilha de Vitória, entre a ilha de Vitória e o continente, que seria lá em Vila Velha, né? Este grande melhoramento que a população do futuroso estado há muito almeja, já era uma coisa antiga. Antigamente atravessava-se de balsa, de barco, de bote, né? De catraia. E foi contratada então a firma Krause Kepik, representantes das usinas Maschinenfabrik, Augsburg, Nuremberg, não dá para ler esses nomes em alemão, né? Saco zero alemão, hein? Que entre um grande número de concorrentes apresentou a melhor proposta. Então, nesse período, o Florentino mandou o filho dele para a Alemanha, que é o Moacir Avidos, né? Para fazer os ajustes desse contrato para que a ponte depois fosse entregue aqui em Vitória. A ponte foi montada lá, né? Construída, montada lá de ferro, desmontada, colocada no navio, trazida para Vitória e remontada em Vitória. Então isso tudo está aqui nessa revista tratando desse assunto. Em 1926, o ministro da Aviação aprovou o plano de organização do governo do estado do Espírito Santo para a modificação do projeto da ponte de ligação do Cais de Vitória ao continente. Aí já houve uma modificação no contrato. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse contrato, porque tem algumas coisas que ficaram meio nebulosas no contrato, de gente que viajou para a Europa, para a Alemanha, ficou mais do que o tempo necessário, uma comitiva de pessoa, esposa e etc., que foram viajar para lá. Tá tudo dos jornais do Rio, né? Mas esse é outro assunto. A contribuição técnica do Brasil ao Congresso de Buenos Aires, levando em anexo algumas teses de valor, uma das quais sobre a ponte de ferro e concreto, também para estradas de rodagem, da autoria do engenheiro
da Inspetoria Dr. Moacir Avidos. Aqui a revista trata ele como ex-engenheiro da Inspetoria. Ele trabalhou na Inspetoria de Obras Públicas do pai dele, né, do Florentino Avidos. Atualmente, ele não era ex-engenheiro, ele era engenheiro, mas era ex-funcionário da Inspetoria, né, dessas obras da Ponte de Ferro ligando Vitória a Vila Velha, né? Atualmente ocupando o alto cargo de secretário-geral do Estado do Espírito Santo, né? Ele também foi secretário de Obras, de Viação, foi também secretário responsável pelo SMV, o Serviço de Melhoramento de Vitória, e foi totalmente organizada pela seção técnica da administração da Central da Inspetoria e consta em anexo do brilhante relatório do engenheiro Lima Campos, apresentado ao ministro da Aviação, Dr. Francisco Sá, ainda neste ano de 1926. Todos são pequenos artigos dando conta do andamento desse contrato para a construção da ponte ligando Vitória a Vila Velha, que é a ponte Florentino Avidos. E depois da construção da estrada, né? Porque não era só construir a ponte. E depois que você chegasse em Vila Velha, para chegar até a prainha, né? Para chegar até o centro de Vila Velha e dali seguir para os coqueirais, né? E para seguir para a Barra do Jucu, para seguir para o Rio de Janeiro, e para as fazendas que haviam ali desde o início da colonização, muitas fazendas e muitas usinas de cana, de açúcar, de cachaça, sempre houve ali naquela região de Vila Velha que abastecia Vitória, assim como Cariacica e Santa Leopoldina também. O presidente do estado, em visita em meados de outubro, aos serviços de construção da estrada de automóveis entre a capital e Vila Velha, vem recebendo de todos nós um olhar favorável, de favorável impressão. A referida rodovia está sendo executada sob os mais rigorosos critérios técnicos, estando os seus trabalhos bastante adiantados, o que faz prever para sua breve inauguração, ansiosamente esperada por quantos têm naquela unidade federativa interesses a zelar e a desenvolver. Então havia interesse realmente de que essa ponte de Vitória e a estrada ligando Vila Velha a Vitória ficasse pronto o mais rápido possível para, né, que esses empresários pudessem chegar aqui e fazer os seus empreendimentos, né, gente? Então o governo fica por conta dessa iniciativa público-privada de contratar as empresas, pegar o dinheiro, fazer o financiamento, que pode ser numa caixa, numa aposentadoria, num fundo de pensão, né? Dando juros ali para que as pessoas invistam naqueles papéis para angariar o dinheiro e abrir essas estradas, né? Aí tem várias fotos incríveis aqui, né, gente? Essas são fotos da estrada ligando Vila Velha, Vitória a Vila Velha. Essas estradas todas aqui, ó. Esses pontilhões aí é o pessoal ligando, né? Ligando Vitória a Vila Velha pela atual rodovia Lindenberg, que tinha outro nome agora que eu tô aqui tentando lembrar e não estou conseguindo. Como é que era o nome de um político famoso, né? Eu vou colocar aqui porque já tem aqui no canal um álbum falando sobre essa estrada Vitória a Vila Velha, que é uma estrada dos anos 1920. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui. É a estrada de rodagem Heitor de Souza. Então tá aí, gente. Aqui a gente vê as fotos assim com mais acurado. O álbum foi, né? Foi um álbum que eu fiz exatamente para falar sobre essa estrada, né? Tá aqui. Tá vendo, gente? Essa é a estrada ligando Vitória à Vila Velha, chamada Estrada Heitor de Souza, primeiramente, né? Que a gente chama hoje de rodovia Lindenberg, né? E continuando aqui na revista das Estradas de Ferro, tem aqui agora, gente, aquelas dezenas de estações ferroviárias que foram construídas ao longo da Leopoldina, da Estrada Sul do Espírito Santo e também da Vitória Minas, né? E foi necessário também a abertura de estradas de rodagem, né? A coisa foi feita paralelamente, estradas de ferro com rodagem. E depois o Brasil decidiu
investir tudo nas estradas de rodagem, de caminhões. Então a gente acabou perdendo, né, na eficiência e no custo baixo das estradas de ferro. Por isso que o Brasil ficou nessa, enquanto o resto do mundo todo estava investindo em estrada de ferro, como os Estados Unidos. A Europa já tinha uma malha ferroviária enorme e a China hoje tem a maior malha ferroviária do mundo, né? E o Brasil ficou nessa de estrada de rodagem, que é muito mais caro, os fretes são muito mais altos, né? E a manutenção é muito mais alta e tudo. Aí ele fala, essa revista trata então das estradas de ferro também, concorrendo com as estradas de ferro para o seu franco desenvolvimento. O estado do Espírito Santo possui uma boa rede de estradas de rodagem também, né, ultimamente construídas. Aí fala então da estrada de Vitória a Afonso Cláudio, passando por Cariacica, 15 quilômetros. Santa Leopoldina, com 47 quilômetros. Santa Teresa, 76 quilômetros. Figueira, 124 quilômetros, para atingir Afonso Cláudio com 177 quilômetros, das quais apenas 25 quilômetros atualmente em construção. Tudo era projeto para fazer estrada de rodagem pelo Espírito Santo inteiro, né? Essa rodovia foi projetada para continuar além de Afonso Cláudio para Conceição do Castelo, passando pela fazenda do Desengano, onde se bifurca em direção a Muniz Freire, em demanda de Alegre, e também Muqui e os demais centros do sul do Espírito Santo, para a estação de Castelo, em demanda de Cachoeiro de Itapemirim, e daí para o Rio de Janeiro. Café, gente, café. Tudo era café. Aí tinha alguns outros grãos, um algodãozinho, mas o negócio era o café. Era levar o café para o Rio de Janeiro, né? E ainda não se falava na Itabira nem na estrada de ferro Vitória-Minas. Era o escoamento dessa produção rural, especialmente a produção de café e outros hortifruti granjeiros, né, para o Rio de Janeiro. Aí tem as fotos todas da rodovia Lindenberg e tal. É um álbum que está tudo misturado, tá, gente? Então, são fotos dos anos 70, 80, 50, 30, 40, são fotos, né, de todas as épocas aí da rodovia Lindenberg, que é a antiga rodovia Heitor de Souza, ligando Vitória à Vila Velha. Aí, gente, fala então da estrada de Santa Teresa a Colatina, com 60 quilômetros, né? Da estrada de Vitória à Serra, com 30 quilômetros, passando por Nova Almeida e Santa Cruz, que necessita de uma ligação de 20 quilômetros para o tráfego numa extensão de 60 quilômetros e já em adiantada construção, isso nos anos 1920, hein, gente? Já havia estrada de chão, mas o pessoal estava abrindo essas estradas para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o leste não, para o oeste, para o leste é dentro d'água, né? Então, gente, era muita coisa. Aí fala que dentre as estradas de rodagem do Espírito Santo, merece especial referência um trecho que merece digna atenção, que é o de Santa Leopoldina a Santa Teresa, com 29 quilômetros de extensão, todo macadamizado, trafegado de 10 de janeiro a 31 de dezembro por caminhões da Saurer de 9 toneladas, pelo qual circulam anualmente cerca de 100 mil sacas de café. Por essa estrada, tá vendo? Entre Santa Leopoldina e Santa Teresa, né? Aqui não tem nada a ver, essas fotos aqui não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Essas são fotos das construções de estradas. Essa é a ponte da passagem, né? Uma das dezenas de pontes da passagem, entre Vitória, do lado de cá, e indo para a Serra para lá, para UFES e para a Serra para lá. Essas pontes são muito antigas, remontam lá para o século XVII, né? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre essas pontes da passagem, que aqui era chamado Rio da Passagem, que na verdade é um braço da descida do Rio Santa Maria, indo para cá, para a Praia de Camburi. Aqui é para a Praia de Camburi. Aqui é para o Lameirão, que dá lá na UFES, né? Aí deixa eu ver o que mais tem aqui. Aí tem, gente, várias matérias dessa revista Estradas de Ferro, de 1925 até 1949. Então tem várias coisas que são interessantes da gente analisar desse desenvolvimento de aberturas de estrada de ferro e especialmente de estradas de rodagem,
que fizeram com que o Espírito Santo ficasse entrecortado por essas estradas para escoamento dessa produção rural ali nos anos 20. Já havia essa preocupação e houve a necessidade de abertura dessas estradas, né? Em 1928, dados publicados oficiais do governo, né, do governo do Aristeu Borges de Aguiar, são atualmente as seguintes estradas: a estrada Vitória Afonso Cláudio, passando por Cariacica, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Figueira, Afonso Cláudio, isso aqui eu já falei, né? Já. A estrada de Vitória à Serra, de 30 km, isso aqui também eu já falei. Duas novas rodovias em 1929. As estradas de rodagem entre Vitória e Linhares, de Colatina para São Mateus e de Vitória para Cachoeiro de Itapemirim, cada uma delas com 150 quilômetros, terão um custo de aproximadamente R$250 mil. Aí segue, né, falando de Vitória, das ruas de Vitória. Esse aqui é interessante, os progressos de Vitória, vamos vendo. Entre as capitais brasileiras que melhor tem ritmo, acompanhado o ritmo forte do Brasil, aí fala do Estado Novo, né, do Getúlio, do governo provisório do Getúlio, do golpe de 30, houve eleições em 30, Júlio Prestes ganhou e Getúlio não aceitou a derrota e deu um golpe. Os anos 30 todo, o Espírito Santo foi comandado pelo João Punaro Bley, que era um braço direito lá, amigo do Getúlio, né? Era tenentista também e tal, ajudou no golpe. Então o Brasil teve, nos estados, ao invés de governadores ou presidentes, interventores, né? O Brasil estava com uma junta militar, governo provisório do Getúlio, e uma interventoria em todos os estados, né? E o João Punaro Bley foi o cara que foi designado por Getúlio para comandar o Espírito Santo. Então, nesse período, a gente teve várias modificações também aqui na malha viária capixaba, né? No desenvolvimento aqui. Rua, praça, um monte de coisa que foi feita, né? Nos últimos anos, sobretudo a capital capixaba, vem dilatando de maneiras deveras invejáveis os seus recursos arquitetônicos e estéticos em geral, procurando tirar o máximo proveito da sua acidentada disposição topográfica, né? De maneira a ressaltar o muito pitoresco que encerra, pitoresco que encerra a sua área urbana. Vitória, cuja entrada da Barra é uma das mais belas do mundo, isso é verdade, né? A entrada da Baía de Vitória é bonita mesmo. Precisava apenas de modernizar suas edificações, praças, ruas, dando-lhes um toque de apurada elegância arquitetônica. Isso não aconteceu de jeito nenhum. Vitória era mais bonita nos anos 20, depois do embelezamento que aconteceu ali pelos anos 10 e 20. Vitória era muito mais bonita daquele jeito do que foi nos anos 30, com aquela arquitetura neoclássica que eu não gosto, mas, né, é isso aí. A gente não usou nada de decor nem de nouveau, nada, zero. O que dava beleza nas cidades do mundo, que a gente vê, Berlim, o Rio de Janeiro, Paris, Nova York, é um pouco do nouveau com um pouco do decor. O decor é a arquitetura que eu gosto mais. Que ela foi disruptiva, né? Tinha um toque de tecnologia junto, o Art Deco. Mas o nouveau era lindo, né, gente? Eu também acho bonito. É um pouco rococó, se a gente pode usar esse adjetivo, um pouquinho over, um pouquinho brega, mas eu gosto do Art Nouveau. Mas eu amo o Art Deco. Até porque ele tem um toque de ficção científica junto, né, e tal. Eu gosto muito. E tem edifícios icônicos, né, pelo mundo afora, como o Empire State Building e outros edifícios, né, que são icônicos, que tem essa arquitetura. E Vitória não aproveitou nada dessa arquitetura. O Clube Vitória tinha alguma coisa de decoração, o Teatro Glória também tinha um pouquinho de decoração Art Deco, mas a arquitetura não. Nada, zero. Vitória não... os urbanistas e os arquitetos capixabas não, que vinham de fora, né? Como Paulo Motta, por exemplo, mas não, o Parque Moscoso, perdão, o Parque Moscoso tinha um Art Nouveau, desculpem, tinha um pouquinho de Art Nouveau no Parque Moscoso, mas, né, infelizmente a gente não pegou esse bonde. Vitória ficou essa cidade toda quadrada, desse neoclássico, tudo quadrado, que eu acho feio pra caramba, não gosto. Mas vamos lá, isso aí é uma outra coisa.
Aqui está a ponte, né, que a gente estava falando agora, aqui é a Vila Rubim, né? Lá atrás, aqui, esses morros aqui, é Cariacica, tá? Aqui é a Vila Rubim, aqui é a ponte ligando Vitória à Ilha do Príncipe. E daqui é que saía 5 pontes, na verdade são 6, né? Que dava saída para Vila Velha, lá na rodovia Vitória, Vila Velha, rodovia Heitor de Souza, que é hoje a rodovia Lindenberg, né? Aí ele fala dessa modernização e tal, né? Ainda fala do Aristeu Aguiar, que deixou alguma coisa, mas teve que sair correndo, porque o golpe, né, botou o cara para fora, fechou o Congresso Estadual e assumiu o João Punaro Bley. O governo Aristeu Aguiar contratou para isso um técnico urbanista, o engenheiro e professor Saldanha da Gama, tendo, só no ano passado, em 28 para 29, feito centenas de desapropriações para se resgatarem novas avenidas, para se rasgarem novas avenidas em lugar das velhas e as estreitas ruas que deixavam a cidade apertada, né, sem uma possibilidade da cidade se desenvolver. Então houve essa necessidade. Já nos anos 20 para 30, já havia, já no governo do Florentino Avidos e antes até, Jerônimo Monteiro, a abertura das ruas de Vitória, que eram ruas coloniais estreitinhas, horríveis, né, ninguém passava. Aí com o advento do bonde puxado a burro e depois com o bonde elétrico, aí não teve jeito. Teve que desapropriar, teve que sair abrindo, senão não tinha como, né, gente, passar com os bondes e com a eletrificação, então, com a engenharia elétrica que chegou, com esses contratos fechados com a General Electric, houve a necessidade da abertura dessas ruas e vielas e fechamento de becos e calçamento, macadamização que aconteceu. E aí a gente vê a estrada, né, ligando Vitória à Vila Velha lá, gente. Então é isso. Não vou me prolongar muito, né, porque senão o vídeo fica muito longo, fica chato. Mas de qualquer jeito tem muitas fotos, gente. Tá vendo? Essa foto de 1929, essa é a rodovia Vitória-Vila Velha. Heitor de Souza, tá vendo aí, ó? E esse é o trabalho de macadamização. Tá vendo aí? Aí depois disso aqui é que vieram as estradas de concreto armado, que depois foram abandonadas, assim como as autobahns alemãs, que Adolf Hitler fez essa engenharia maravilhosa na Alemanha, que as estradas duram até hoje, já tem 100 anos as estradas, né? Que foram feitas à base de concreto armado. Claro que tem uma mega de uma engenharia aí por baixo, né? Uma engenharia que remonta a tempos romanos, né? Então, essa macadamização é uma engenharia romana, né? Do Império Romano. Então, aí depois disso, quebraram tudo e botaram asfalto. Essa casca de ovo de asfalto vagabundo, né? Que hoje em dia você vê essa buraqueira miserável que tem por aí. Esse é o Armando Borges de Aguiar, irmão do Aristeu Aguiar, né? Que o Aristeu foi um nepotista de primeira ordem, colocou toda a família dentro do governo. Né? E aí a gente vê então a estrada, né? No quilômetro 8 da estrada Heitor de Souza, entre Vitória e Vila Velha, né? Que está tudo relatado aqui nesses artigos da revista Estradas de Ferro. Entre 1925 e 1930 tem muitos artigos aqui falando sobre isso, né? E vai embora. Essa é a ponte sobre o rio. Aí a gente vê a ponte da Passagem. Aqui, olha só que interessante, essa foto é ótima, né? Porque a gente vê aqui uma das dezenas de pontes, aqui à direita. Deixa eu ampliar aqui que essa foto é icônica, né, gente? Essa foto que é icônica. Deixa eu abrir aqui. Aqui, gente, é Jucutuquara lá atrás, tá vendo aqui, ó? Aqui é onde hoje está a ponte estaiada, né? Pra cá é Camburi. E pra cá é a UFES. Né, pra cá. E para cá, aqui para trás é a serra. Então, aqui está a antiga. Olha como era a ponte antiga, gente. Olha isso. Essa é uma ponte que vinha lá do século XIX, que já era uma 10ª ponte. Aí teve várias pontezinhas que davam essa passagem entre Vitória e Serra. Porque a Serra também era um grande produtor, era um centro produtor de café, de hortifruti granjeiros que abasteciam Vitória. Tinha muitas fazendas na Serra, então havia necessidade do escoamento dessa produção para abastecer o mercado de Vitória, o mercado da Vila Rubim, os mercados, né, gente? Comida, bebida, legumes, verduras,
frango, carne verde, porco, galinha, etc. Né? Então essa era a Ponte Velha. Olha só como era a ponte. Era um pontilhão, né? Era um pontilhãozinho, pequenininho. Depois eu vou fazer um outro vídeo para falar só sobre essa Ponte da Passagem, tá? Que é muito interessante, tem vários relatos desde 1700 e pouco. Fulano vai construir uma nova ponte do Rio da Passagem, que aqui era chamado de Rio da Passagem, né? Que é um braço do Santa Maria. E aqui é a Ponte Nova, né? Que foi inaugurada pelo Aristeu Aguiar em 1929, né? Que aí a gente tem fotos aqui que a gente depois vai depois a gente vai conseguir ver várias fotos aqui da inauguração. E aí está o Aristeu Aguiar. Então, gente, desculpem aí, o vídeo ficou meio longo, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui nossa pesquisa. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Então o vídeo de hoje foi sobre as matérias falando sobre as estradas de rodagem e estradas de ferro, da revista Estradas de Ferro do Brasil, o nome da revista, publicada no Rio de Janeiro, matérias ali dos anos 1920 e 1930. Valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente, valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.